Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Peço que você tome nota do título da mensagem, amado de Deus, que tem por nome O Convite da Graça. O Convite da Graça. Que graça é esta que está descrita em Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías 1:18. Em negrito, acima do verso 18, está descrito o convite da graça. Que graça é essa? É a graça doutrina. Veja que Isaías aqui já profetizou antes por Deus o que viria. É a graça doutrina que o apóstolo Paulo recebeu e pregou e registrou, amados de Deus, em 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Essas cartas pregam a graça de Deus, o evangelho da vossa salvação. Então, nessa leitura de Isaías que vamos fazer, já estava profetizando a graça que o apóstolo Paulo recebeu e pregou do Cristo ressuscitado. E a princípio veio por meio de Cristo, que a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Cristo Jesus e entregue para Paulo cumprir a missão, que era pregar o Evangelho. E nós, na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, pela vontade de Deus, estamos dando continuidade a esse trabalho. Falar da graça de Deus, pregar a graça de Deus, a sã doutrina. Então, amados de Deus, vamos a Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías 1:18. E assim diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Ou seja, a escarlata, ela tem um significado, é um vermelho forte. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Verso 20. Mas se fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, amados de Deus, a princípio aqui, Deus já faz um convite para o povo. O convite da graça. E essa graça já apresenta para todo aquele que recebe o conhecimento dela que os pecados destes se tornarão brancos como a neve e se tornarão brancos como a lã. É o que diz aqui de início a leitura de Isaías capítulo 1, verso 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Esse é o convite da graça para todos nos dias atuais. Porque ela, a graça de Deus, é que testifica através do conhecimento que os pecados de muitos se tornarão brancos como a neve. Se tornaram brancos como a neve e brancos como a lã. E se tornaram.
A graça traz esse conhecimento, que essa profecia aqui em Isaías, ela se cumpriu, e o Evangelho da Graça que o apóstolo Paulo recebeu e pregou testifica essas verdades. Palavras do Senhor Jesus Cristo a princípio em João, livro histórico, capítulo 1, verso 29 diz: És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando alguém recebe esse conhecimento, a pessoa para refletir e meditar. Como assim? Jesus tirou o pecado do mundo? Sim, é o que está escrito. João 1,29. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a profecia lá atrás de Isaías, o convite da graça, quem recebe já tem na mente esse conhecimento que ela está sem pecado. Como também em Hebreus 9,26, palavras já do apóstolo Paulo, com uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Então veja, amado de Deus, mais uma evidência. Como também em Hebreus 10,17, esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente escrevereis. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Por que Deus vai lembrar? Se já não existe, foi tirado por Cristo, que tira o pecado do mundo, João 1,29, Deus vai lembrar do que? Se Cristo tirou, se não existe mais. Por isso, amado de Deus, a graça faz esse convite para você abraçar essas verdades, para você não permitir, seja quem for, pastores, bispos, diáconos, seja quem for, não permita em seu coração que nenhum venha te chamar de pecador, porque a única evidência que eles utilizam para querer imputar o pecado nas pessoas que Cristo tirou, João 1,29, a única passagem que eles utilizam, uma delas, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essas palavras Jesus disse para a mulher que foi pega em adultério, então todos foram acusados na sua consciência. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E pela acusação da mente deles, ninguém se atreveu diante dessas palavras de Cristo. Mas as pessoas têm que entender que essas palavras, quando Jesus a proferiu, ele não tinha ido ainda para a cruz. O sacrifício, que foi o corpo dele, não tinha sido feito, só na cruz que se consumou. Então, antes da cruz, realmente o mundo estava no pecado. Mas Cristo vem com o seu sacrifício perfeito, como diz lá em Hebreus 9,26, com uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Então é assim que todos nós estamos. Diante de Deus, diante da graça, é assim que você está, aperfeiçoado para sempre. Então, quando alguém não tem esse conhecimento dessas verdades que hoje você está ouvindo, por não ter esse conhecimento, você ouviu muitas lideranças religiosas falar que somos pecadores, mas, de acordo com o Evangelho, não é essa verdade. Essas palavras estão em desacordo com o Evangelho. Dizer que as pessoas são pecadoras porque não são. A questão é que o pecado que nos impedia da salvação eterna, Cristo removeu. O que resta agora são as obras carnais, que diz lá em Gálatas 5,19, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, quando a gente anda no Espírito, o que acontece? Você passa a amar e não odiar. Quando você está no Espírito, você passa a perdoar e não a guardar mágoa e ressentimento. Quando você está no Espírito, você não se vinga.
Quando você está no Espírito, você não utiliza o corpo que é santuário de Deus para destruição, para destruí-lo com drogas, com vícios. Quando você está no Espírito, você abandona tudo isso. Então, amado de Deus, essa salvação que nós precisamos ter dia após dia, mortificando esses feitos carnais, nós vamos ter vida nesse corpo, e vida com saúde. Apenas isso. Vamos ter paz no nosso coração, apenas isso. Mas com relação ao pecado que nos impedia de ser salvo, Cristo já removeu isso. Já está tudo resolvido. Agora cabe a nós nos esforçarmos para andar nos frutos do Espírito. E isso só em comunhão com a palavra. Só em comunhão com a palavra. Então, a graça de Deus faz esse convite para que você venha aceitar em seu coração essas verdades. Por que são as verdades? Muita gente se submete a aceitar a mentira no coração, e isso não é bom. Então, esse convite da graça é para que todos venhamos se aproximar e permanecer nesse conhecimento. E a seguir Deus vai dizendo: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Esse é um conhecimento que te liberta das falsas doutrinas, que você é um pecador. E se não aceitar Jesus, você vai para o quinto dos infernos morar com os diabos e os capeta. Quanto a essas coisas, amados de Deus, fique em paz. Ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A graça de Deus pregada na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus vai te libertar de todas essas mentiras religiosas, de falsos mestres, de falsos pastores. Eu digo falsos pelo que lhes sai da boca. Não é verdade? Se eu falar que você é um pecador, eu estou contra a palavra que diz que não é. João 1,29, Hebreus 9,26, Hebreus 10,17. Se eu disser que você é um pecador, eu estou contra essas verdades. Então, amado de Deus, tem muitos ministérios que imputam essa condenação ao coração da ovelha, que elas são pecadoras. Mas na realidade não são. São perfeitas em Cristo, porque Deus nos olha segundo o Espírito. Deus não olha a gente segundo a carne. Deus não vê como vê o homem. Deus olha o coração, ou seja, o Espírito. O Espírito. Mas a graça de Deus não faz só esse convite, faz outros. E veja em Isaías, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, ou seja, a quem Deus está se referindo como rebelde aqui? Aqueles que recebem um conhecimento desse, verdadeiro, e retrocede, e não dá ouvido, não presta cultos a essas verdades. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. Sereis devorado à espada, é o que Deus está dizendo aqui. O que quer dizer isso? Quem viver em ambiente carnal pende para a morte ou para a vida? Eu te pergunto. Quem vive em um ambiente carnal pende para a morte ou pende para a vida? Pende para a morte. Do contrário, quem vive num ambiente espiritual pende para a vida. Quem está só para os viveres deste mundo, só para a sua vontade, e não quer saber de Deus, sereis devorado à espada. O que significa isso? Em ambientes carnais, amados de Deus, palavras são ditas, e palavras são espadas. Por isso que Deus diz: sereis devorado à espada. Rixas, o que acontece? Palavras.
para que a pessoa tenha rixa uma da outra, palavras foram ditas, ofensas foram ditas. Então essas palavras são espadas que causam o quê? Morte. Intrigas, mortes também, até o pé da letra. Porque muitas pessoas até ferem de morte por conta de uma ofensa que recebeu, de um xingamento. Ou seja, sereis devorado à espada. Quem está em um ambiente espiritual procurando as coisas de Deus, procurando o conhecimento para aplicar na vida, o que acontece com essas pessoas? Ela passa a andar no Espírito. Então, no ambiente em que ela se encontra, é um ambiente de paz e não de guerra. Porque quem está no Espírito, o que ela está vivendo? O amor, a paz, a mansidão, o domínio próprio. Quem está em um ambiente de Espírito, ela vive assim. Quem está recebendo conhecimento em um ambiente espiritual, ou seja, a igreja, que prega a verdade, ela está se fortalecendo do conhecimento para colocar em prática. Ou seja, recebendo na sua vida, como diz lá em Hebreus, a palavra, a espada de dois gumes. Veja que Deus fala, olha, se quiserdes em mim ouvides, mas se recusardes e fores rebeldes, serei devorados à espada. Ou seja, existe a espada de Deus, que é a palavra, que é poderosa, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, ou seja, mostrar para você as intenções carnais da carne, da nossa natureza humana, e mostrar os frutos do Espírito. E você tem que fazer uma escolha. Ou você ama, ou você não ama, se vinga. Ou você escolhe amar, ou você escolhe se vingar. Ou você escolhe perdoar, ou você escolhe não perdoar. Veja que a graça de Deus te mostra. A palavra te mostra que você tem que escolher. Escolher o bem, o amor, a misericórdia, a compaixão, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Então existem todas essas coisas, amado de Deus, que você é quem faz a escolha. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas o convite da graça não se resume só a isso, amado de Deus. Por ela você também passa a estar debaixo de bênção. Esse é o convite da graça. Além do conhecimento que você recebe, como muitos outros, que você não é um pecador, ela também te convida a entender que você passa a estar debaixo de bênção e não de maldição. Como diz lá em Gálatas 3:9, ora, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, mas quem está debaixo da graça está debaixo de bênção. Ou seja, a sua vida é respaldada por Deus. Aquele que se apega com firmeza à graça de Deus e passa a dar fruto, passa a congregar, passa a se envolver na comunhão, nas reuniões, sendo ali uma ovelha dando muitos frutos, você passa a estar debaixo de bênção. Ou seja, se cumpre a palavra de Jesus. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e assim vos será feito. Ou seja, debaixo de bênção. Amém? Mas os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, ou seja, um falso ensino, uma falsa doutrina. Aí eu te pergunto, essas palavras que eles pregam ali, é do Evangelho, é da verdade? Não. É de uma falsa doutrina, é de um falso ensino. Então, eles estão debaixo de maldição, se cumprindo do contrário do que Jesus disse. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. As palavras de Jesus é a graça de Deus. É aquela que diz que você está debaixo da bênção e não de maldição, que você não é um pecador, e sim um anjo, um espírito perfeito purificado do pecado. Essas palavras permanecendo em você, e você aceitando-as no coração, e assim transmitindo para outras pessoas, você está permanecendo em Cristo. E tudo que você pedir, como Cristo Jesus disse, assim vos será feito. E assim, amado de Deus, eu me despeço de você, o seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus.
Eu declaro o teu coração cheio de conhecimento, cheio dessas verdades, e também que você transmita para outras pessoas esse conhecimento que você recebeu, em nome de Jesus. E aqui eu me despeço. Um abraço a todos. O seu amigo Pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que estimula a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.